Olá, amigos de todo o Brasil e exterior. O programa Sem Fronteiras de hoje tem a honra de falar sobre a situação política do Brasil e de forma global e sobre o papel da igreja neste momento tão importante da política brasileira. Eu recebo hoje com muita honra, com muita alegria, meu amigo Dr. Heitor Antônio da Silva. Bem-vindo, Dr. Heitor, ao programa Sem Fronteiras. Que prazer tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo, meu irmão. Eu quero dizer a você que a alegria envolve o nosso coração, ao mesmo tempo que um convite muito grande à responsabilidade neste período pelo qual estamos passando. Então eu quero começar, para não perdermos tempo, descobrindo quem é Heitor Antônio da Silva. Heitor Antônio da Silva por Heitor Antônio da Silva. Pois bem, esse meu nome veio do nome do médico que tratou da minha mãe quando ela estava grávida dessa beleza aqui, certo? Ah, que bom. Lá em Maricá, era o doutor Heitor Costa Barros, que era um médico famoso, ele foi lá na área rural atender a minha mãe, e na hora, quando eu nasci, meu pai não teve muita opção, achou que o nome Heitor era um nome bastante forte, bonitinho, interessante. O garoto também era muito bonito, né? Então ele colocou o nome de Heitor. Antônio da Silva é o sobrenome do meu pai, que na verdade era também o nome do meu avô, do pai do meu pai, Antônio da Silva, que era um português judeu que veio fugido para o Brasil. Então eu tenho sangue judaico lá para trás, mas, lamentavelmente, o pai não dá cidadania ao filho israelita, né? Só a mãe, né? Mas eu tenho essa ascendência aí. Eu nasci em área rural, em Maricá, em sítio, em casa de pau a pique, de barro batido, teto de sapê, e meus pais, meu pai e a minha irmã eram analfabetas, minha mãe tinha a segunda série primária, com os altos conhecimentos que ela tinha adquirido até a segunda série primária, ela alfabetizou meu pai, a minha irmã e a mim. Quando eu entrei na escola, já com 9 para 10 anos, já estava alfabetizado. A minha vida começou, portanto, em ambiente muito pobre, muito simples. Eu sou um milagre de Deus. Eu não sou um homem que acredite em milagre. Eu sou o próprio milagre. Doutor Heitor, o senhor é ministro do Evangelho, eu sei que o senhor é piloto de avião, não sei se é apenas um hobby. O senhor é psicanalista, professor de psicanálise em todo o Brasil, e tem uma formação política muito interessante, uma visão política de muito tempo. E eu quero hoje chamá-lo a essa situação política. Quero ouvi-lo a respeito, quero ver a sua análise, o seu comentário sobre essa situação pela qual o Brasil está passando, uma visão global. E depois eu quero me ater ao papel da igreja, as suas recomendações no tocante ao voto, sem puxar para A ou B, mas uma visão global. Quero ouvi-lo sobre isso, quero começar já. Então, começando primeiro pela psicanálise, por seu hobby ou seu prazer em voar, e quero ouvi-lo sobre isso, por favor. Bom, eu vou começar pelo hobby, que na verdade não é tanto um hobby, né? Talvez seja o Batman. Pois bem, meu sonho era o avião, né? Quando eu era criança, eu morava numa área por onde passavam os aviões da aeronáutica fazendo voos de experiência, né? Aquela região ali de Maricá, São Pedro, etc. Eu morava na área rural, os aviões passavam relativamente baixo, eu me apaixonei pelo avião. E fui para a Força Aérea, minha vontade era ser aviador, fui para a Força Aérea, passei lá 7 anos, 8 meses, e um dia eu fui graduado, fui mecânico, embora não trabalhasse em mecânica, mas eu me apaixonei por aquilo ali. Foi muito bom eu ter ido para a Força Aérea, que adquiriu uma formação muito forte, né? Eu costumo dizer que aquele que vai para as Forças Armadas e tem espírito militar, ele até pode sair da Força Armada, mas a Força Armada não sai dele. Então eu continuo sendo um militar, um homem enquadrado, ajustado, de direita, né? Porque se você é um homem direito, tem que ser direito. Não tem opção você ser direito e ser direito em termos de personalidade, de caráter, e se ater politicamente à esquerda. Eu não vejo essa possibilidade. Estou apenas introduzindo o que pode vir por aí na nossa fala. Bem, então, a minha formação primeira de nível superior foi a teologia mesmo, né? Eu formei em dezembro de 71, e 29 de janeiro de 72 eu fui ordenado pastor. Estou com 50 anos de ministério, quase 51. 50 anos e pouco de
e de ministério pastoral. Pastoreei 4 igrejas efetivamente, 5 igrejas interinamente, e organizei 5 igrejas, tá? Organizei 5 igrejas. Eu participei da organização da última sem ser o organizador, mas sendo um dos membros fundadores. Todas no estado do Rio de Janeiro? Toda no estado do Rio de Janeiro, menos uma. A última foi lá em São João del Rei, em Minas, portanto. Tá? Pois bem, as outras todas no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, eu então, na formação teológica, eu me interessei muito pela psique humana, pela psique humana, pela mente humana. Me estudei bastante grego, lecionei grego durante 5 anos na faculdade teológica que eu dirigi, que fui fundador. Depois lecionei grego no Centro Universitário Redentor, no curso de teologia. E como eu gostava muito de grego, passei a me envolver com a psique humana, com a mente, e aí fiz a formação em psicanálise. Antes eu fiz a formação em filosofia e eu tenho registro de professor de psicologia, sociologia e história. Eu sou tão antigo como professor que eu tenho registro, né? Nascimento eu não tenho certidão, eu tenho escritura. Pois bem, então eu tenho registro de professor de psicologia, sociologia e história. Aí depois eu fiz a formação em psicanálise, bacharel em psicanálise, mestrado em psiquiatria, doutorado em teologia, em teoria psicanalítica. Lecionei no Brasil inteiro. E a minha formação, portanto, é bastante misturada. Eu tenho formação na área da psique, que é a psiquiatria, a psicanálise. Eu tenho formação na área de humanas, né? Não que o psiquismo não seja humana, mas eu tenho na área de sociologia, da psicologia, enfim. Então eu me tive e me envolvi profundamente com isso. O avião, no caso, que era para ser um hobby, hoje eu tenho por necessidade. Eu tenho um Seneca 2, eu piloto o avião, eu sou piloto de avião, para me deslocar da minha cidade, que eu não moro na sede do principal estúdio da Rede Águas, eu moro afastado e vou ficar por lá por necessidade de saúde, até da minha esposa, etc. Pode ser que eu mude amanhã ou depois, mas em princípio não. Então eu uso o avião como um meio de transporte. Agora gosto muito de pilotar. É muito bom. Eu digo o seguinte, o ser humano nasceu para voar. Passarinho voa de ser enxerido, mentira besta, ele não tem nada que voar, tem que andar a pé. Tá? Mas o ser humano nasceu para voar. É uma coisa deliciosa, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Na verdade, ele perde para o elevador. Fora o elevador, que também dá acidente, ele é o meio de transporte mais seguro do mundo. E me envolvi, cresci e fui para o ministério. A primeira formação foi de teologia, imediatamente consagrado, e o magistério foi de sua importância, sabe, pastor? Porque eu tive que estudar muitas coisas. No magistério você pode até ensinar alguma coisa, mas aprende muito mais. E isso foi muito bom para o meu crescimento. Tá vendo, gente? Vê-se claramente que o pastor Heitor é um apaixonado pela educação e é um aviador, alguém que gosta de estar nas nuvens. Tudo começou na nuvem, né? Tudo começou Deus falando da nuvem. Aí Deus veio para o monte, falando com os homens, depois veio para o tabernáculo, estar com os homens, pelo Espírito Santo, veio morar em nós. E depois nos leva a morar com ele. Tudo está voltando para a nuvem outra vez, né? E falando aí em termos internetianos, em termos de internet, as coisas ficam gravadas na nuvem. Tudo fica gravado. Eu não sei como que fica não, mas está lá. Tudo fica gravado na nuvem, né? Então, olha, o que nós precisamos entender é o seguinte, gente. O Brasil é um país de múltiplas facetas. O Brasil tem gente de todo mundo, de todo tipo de educação. E as regiões brasileiras também são diferentes. Fora os dialetos, né? Por exemplo, veja aqui, é Oia em Minas Gerais, é Espia na Paraíba, é Assunta na Bahia. Piá lá no Rio Grande do Sul é criança, menino. Piá é um menino levado, o guri já é um menino mais decente, mais tranquilo, mais bonitão, tipo eu e o Heitor, assim. Exatamente. Amados, nós vamos então falar sobre o seguinte. Pastor Heitor, qual a sua análise da situação política do Brasil? Olha, Marivaldo, a gente não adianta a gente pensar na situação política do Brasil isoladamente. Né? Existe até uma colocação dessa política brasileira hoje, isoladamente pensando, mas com uma intenção maior. Não é só o Brasil pelo Brasil. A gente tem que observar que o Brasil tem que ser olhado como alguma coisa que interessa ao mundo. E essa visão já está sendo bem aguçada, né? Bem aguçada. A situação política do mundo em que o Brasil está inserido é simplesmente terrível. Nos últimos 10 anos,
o ponteiro da orientação social do mundo foi para a esquerda de maneira... Quando eu falo da esquerda, eu falo da esquerda em termos de ponteiro. Não estou falando para a esquerda em termos de partido, não. Mas, de certa forma, também. Mas ele foi para a esquerda, foi para o down, foi para o lixo. Mudou muita coisa. Os valores foram todos afetados seriamente. Os costumes foram também afetados, e a gente vê a sociedade sofrendo muito, porque ela não estava e não estará nunca preparada para essas mutações tão violentas. Por que não está preparada? Porque não é uma coisa normal, não é uma consequência natural, é uma forçação de barra, é uma pressão de grupos, uma pressão de interesses que está em cima de uma visão de médio prazo, não é de longo prazo não, é de médio prazo. A gente vê hoje o que se fala hoje de nova ordem mundial. Isso não é uma coisa que começou hoje não, tem muito tempo que já está sendo pensada. E quando se olha a filosofia da nova ordem mundial, está em cima da explosão demográfica, que vai chegar um momento quando a Terra não vai suportar um contingente de população crescente, especialmente nos países de terceiro mundo, por aí, a população cresce. Primeiro mundo nem tanto, né? A Europa decresce, mas a América cresce um pouco, a América do Central e Sul, a América Latina, propriamente dita, e a África e a Ásia cresce estupendamente. Isso promete para um futuro de médio prazo um contingente humano que não vai ter como ser alimentado. Então, os grandes líderes, os grandes donos do mundo, os milionários, pensam seriamente em reduzir a população do mundo. Isso como se faz? Redução de população no mundo sempre foi feita através de guerras e pestes. Você sabe disso, Amarão? Guerras e pestes. As guerras, elas são necessárias, as pestes são necessárias. Puxa, pastor, está falando isso? Estou falando em termos global, não estou falando que eu esteja startando isso aí. Eu não estou apertando o dedo num botão para começar uma guerra, nem tampouco estou espalhando vírus, bactérias, fungos, outras coisas mais, para estabelecer o caos na saúde. Não estou fazendo isso, não sou favorável a isso, mas estou dizendo que sempre foram controladores do crescimento, da expansão demográfica, sempre foram controladores. Você vê bem as guerras, melhor dizendo, elas começaram quando? Praticamente juntinho com a humanidade, certo? Logo que eles começaram a se dividir em grupos aqui, eles começaram a brigar uns com os outros, matando uns aos outros. Agora você imagina se nós não tivéssemos tido ao longo da história tantas guerras, como estaria a população do mundo? Porque não seria somente a questão de quantos morreram, era quantos esses que morreram teriam se multiplicado, enquanto eles teriam se multiplicado, certo? Bom, então, controlador, as epidemias, as pestes, as febres, aquelas desgraças todas, e recentemente nós conhecemos e convivemos com uma que está, de certa forma, ainda por aí passeando, e está sempre vindo uma nova. Quanta gente morreu? Como estaria a população? Bom, e os cabeças dos donos desse mundo querem diminuir mais e mais. Aí entra aborto, correto? A ideologia de gênero, porque nesse terreno aí não há procriação. Tudo isso faz parte de um pacotão para diminuir a população do mundo e os milionários possam então viver mais tempo desfrutando melhor. Isso é em cima. Doutor Heitor, então em seu entendimento, a política mundial e a política brasileira está submissa a esses donos do mundo? Aos seus projetos? Eu vi recentemente, que era até um ponto de vista seu, eu vi recentemente num programa internacional falando sobre os resultados desta vacina. Esses são os efeitos colaterais, que um deles é exatamente tornar as mulheres estéreis para continuar com essa doutrina de que a população mundial tem que ser reduzida. Isso é um assunto muito sério. É um assunto muito sério, é um crime internacional. É um crime contra a humanidade. Como é que o senhor vê esse negócio? Eu vejo isso com grande lástima, mas veja só, tudo isso é necessário, que faz parte de um plano maior. O plano maior não é um plano de Deus, por Deus e para Deus, mas é um plano de Deus que é executado pelos malfeitores da humanidade. O senhor não acha que isso aí dá uma certa justificativa para essa matança? Matança é necessário? É importante morrer? É importante para eles, é importante, certo? Para eles. Para eles é importante. A questão, por exemplo, das consequências, dos efeitos colaterais da vacina. O número de infartos
Aumentou assustadoramente. De infertilidade, assustadoramente. Quer dizer, eu tenho conversado com médicos, temos ouvido palestras de médicos que estão observando que patologias que há muito tempo não existiam estão aparecendo agora. Estão retornando, mas retornando com retornando com um grau de letalidade enorme. Só que as pessoas abafam essas coisas, porque não interessa, eles estão fazendo. Os donos, os arquitetos da situação, eles mesmos não se envolvem, eles não tomam vacina, eles não participam dessa coisa, eles estão querendo desfrutar de uma minimização da população do mundo e automaticamente com o aumento da vida. A longevidade é uma realidade. A medicina hoje leva o indivíduo muito mais além. Eu estou com 76 anos de idade, meu pai morreu hipervelho com 70. Tá? Se comparássemos o aspecto físico e as condições gerais dele, quando estava com 70 e morreu, comigo hoje, disse-ia que eu, em relação a ele naquele tempo, estaria com uns 40 anos de idade hoje. Estou com cara de 40 anos de idade. Mas nós, a população menos favorecida, que não somos, nem fazemos parte do staff dos milionários internacionais, somos obrigados a vacinar, somos obrigados sob pena forte a isso, uma ameaça muito grande. Então, é meio sem fuga, não tem para onde sair. Estamos num curral. Esse controle é muito forte. Encaminhados para a matança. E é mundial. Então, os países estão todos, de certa forma, sob controle. Não estão todos controlados na mesma linha, mas estão todos controlados em segmentos diferenciados. Parece que essa doutrinação nos leva para algum ponto. Sim. Em sua opinião, está nos levando para onde? Onde nós chegaremos com esse negócio? O ponto deles... Já mudamos de uma área para outra, Exato. mas continuando aqui na situação. O ponto deles, o interesse deles, eles não veem o fim do mundo, eles não olham para o fim do mundo. Uhum. Eles entendem, eles sabem que vão morrer, mas quanto mais tempo eles vivam, e vivam bem, melhor para eles, porque eles têm uma concepção materialista de tudo, correto? Mas essa concepção materialista pode acontecer na Terra, e acontece na Terra nas pessoas, mas elas não escapam da verdade que é espiritual, dos planos gerais que são de Deus. Quer dizer, quando acontece alguma coisa, a Bíblia fala claramente, nós somos pastores, somos crentes, que não cai uma folha sem que Deus tenha consciência, não saiba o que esteja acontecendo. Ou seja, tudo que está ocorrendo no mundo está ocorrendo embaixo do nariz dele, do bigode dele, diríamos assim. Né? Ele pode impedir? Pode, mas por que não impede? Porque todas as coisas estão dentro de um roteiro geral que ele estabeleceu, onde as pessoas são fantoches, onde esses indivíduos são fantoches de um esquema e pensam que estão fazendo. Quer dizer, o diabo, quando tentou Jó, por exemplo, o diabo tinha esperança de que fosse derrubar Jó, não foi? Total, né? Prestou um grande serviço a Deus tentando Jó. O que seria a Bíblia se não tivesse a história de Jó? De fé, perseverança, resignação, resiliência dele para enfrentar as lutas, enfrentando até questões familiares e vitorioso no final. O Jó, você acha que o diabo estava querendo prestar um serviço a Deus? Não, mas estava prestando. Estava fazendo um trabalho excelente. Quantos de nós fomos edificados por causa da perseverança de Jó? Quando lemos aquilo ali, nós nos sentimos fortes para enfrentar as nossas lutas também? Sentimos. Então isso não é um serviço que o diabo prestou a Deus, quer queira, quer não queira. Porque a Bíblia é clara, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, isso está acabado. O maligno tem os seus projetos para matar, roubar e destruir. Mas a gente não pode esquecer que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Exatamente. Desfazendo as armadilhas do maligno. Mas o mundo marcha para a destruição, já dizia a antiga canção da família Humbert. Lembra do Rex Humbert? Rex Humbert. Ele dizia, o mundo marcha para a destruição. Esses homens têm noção do que estão fazendo? Não, eles têm noção segmentar. Princípio e meio. Eles não têm noção do fim, porque o fim é visão de Deus e daqueles que servem a Deus. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos em profundidade, eles não veem. Olhar das pessoas é assim, porque, na verdade, eles são pontualmente cegos e nós não temos uma visão diferente.
Tá? Então eles não olham. Por isso que eu falei no princípio, tem a questão escatológica também. E da escatologia nós não fugimos, que Deus tem um tempo para encerrar todas as coisas, para passar a régua e finalizar com a vida desse modo como nós a conhecemos. Porque, na verdade, Deus não finaliza com a vida, porque Ele é o autor da vida. E quando nos fez a imagem e semelhança dele, nos deu do seu Espírito. E o Espírito é uma coisa eterna. E o Espírito é a vida. A vida não é só essa existência material. A materialidade dá uma vida segmentar. O Espírito de Deus dá uma vida eterna. E essa vida eterna é tão interessante, tão complexa, que até os perdidos também não serão destruídos. Vão sofrer eternamente. Dizer que eles têm vida eterna de acordo com o modelo que nós temos, não. Mas eles têm um tipo de vida que significa morte eterna. Mas é um ato de morrer e de sofrer eternamente. Ou seja, também não serão destruídos. Não pode. Aliás, todos os seres que Deus criou, seres espirituais, no caso do homem, ele criou o homem como alma vivente. O espírito do homem não foi criado por Deus, ele veio de Deus, foi emanado de Deus. Soprou em Adão e recebemos dele o espírito. O nosso espírito veio de Deus. Então o nosso espírito, eu gostei dessa parte, o nosso espírito não foi criado. Não, ele é emanado de Deus. O homem foi criado, mas o espírito veio de Deus. Exatamente. Já vivia em Deus. Já vivia em Deus eternamente, certo? Então nós fomos criados como alma vivente, ou seja, Marivaldo e Heitor somos iguaizinhos a macaco, porcos, peixes, cavalo, etc, etc. Claro, nós bem aperfeiçoados, mas a verdade é que nós somos animais, somos alma vivente, temos alma. A alma é uma coisa, o espírito é outra, né? Pois bem, os anjos são seres espirituais, mas os anjos, todos eles, tanto os anjos que pertencem ao acervo e serviço de Deus, quanto aquele 1/3 que caiu, eles são seres espirituais, mas eles não são emanação de Deus. Eles não vêm de Deus, eles foram criados por Deus, foram seres criados por Deus, seres espirituais criados por Deus. Então, eles também, por serem espíritos, também não são destruídos. Irão fazer parte daquele conjunto. Exatamente. Estarão vivos em tormento eterno. Todo ser criado, espírito como espírito, ou vindo de Deus, também espírito, não pode ser destruído. Essa é a característica dos seres espirituais. Homens e anjos não podem ser destruídos, ou serão salvos eternamente, ou viverão com Deus e Cristo eternamente, ou perdidos igualmente eternamente. Legal, doutor. O tema é riquíssimo, é vasto demais, é muito rico. Poderíamos fazer, quem sabe, um dia, um programa específico, digamos que analisando o mundo espiritual. Acho muito rico. Eu gosto estudar disso. sobre anjos e sobre futuro, sobre o mundo escatológico. Mas vamos voltar Mas eu quero trazer... eu quero voltar para cá colocar os pés no chão. E quero me ater ao Brasil por um momento. Eu estou preocupado com o meu país, eu sei que você também, os colegas que estão aqui também estão preocupados com o Brasil. O Brasil está preocupado com o Brasil. Você sabe, nós estamos num ano de eleições, um ano muito sério, onde nós temos muitas vertentes e candidatos para todo gosto. Não vamos falar aqui de candidatos, mas o que o senhor acha que seria o melhor para o Brasil hoje? Alguns defendem a vida, outros acham que todos têm que morrer, a começar do ventre, mas quem defende o aborto está vivo, né? Ele não está pedindo opinião daqueles que irão viver, né? Estão decidindo pelos outros. Isso é impossível. Bom, quando se fala nessa situação toda que envolve as expectativas do mundo, os desejos do mundo, está nesse contexto. Nós vemos o mundo às portas de uma guerra e só não piorou, eu não sei exatamente, mas parece que o país que tem a possibilidade de desencadear uma guerra está segurando por conveniência, para ver até onde é que ele vai. Porque uma pancadinha no apertar de um botão, ele acaba com a guerra. O senhor acha mesmo que é isso? Tenho certeza. Ele não está sendo pressionado, ele não encontra ali uma resistência capaz de segurá-lo, não existe isso. Ele aperta o botão e ele acaba com a guerra. Mas ele aperta um botão, acaba com a guerra, começa outra. Certo? E ele está levando isso em um pouco fogo, ou fogo baixo, para ver até onde que ele consegue. E ele pode conseguir até, digamos assim, de maneira com uma logística antiga, mas ele não está com pressa. E não está com pressa porque a ideologia maior dele também não é uma novidade, é coisa antiga. Mas em seu ponto de vista, essa guerra já começou? Já começou. Ou pelo menos estamos na faixa do estupim que está queimando, e ele é bastante grande,
pode não ser tão grande, está queimando, mas vai chegar no momento que vai explodir a grande carga, certo? E ela é necessária. A própria Bíblia fala de guerras, rumores de guerra, nações contra nações, reinos contra reinos, isso como sendo característica do princípio do fim. Não está falando sobre isso como sendo o fim. O fim é outra coisa. O fim vai acontecer em Armagedon, que é uma primeira batalha, a outra no final. As guerras do contexto final são outras. Estão previstas em Daniel, estão previstas nas profecias, estão previstas na 70ª semana de Daniel, estão previstas em Apocalipse, etc. Agora nós estamos vendo aquela fase do Odinon, ou seja, princípio das dores, ou dores de parto. Vai aumentando a intensidade do sofrimento, das guerras, dos problemas até, e com explosões sérias virá. Nós sabemos que a Europa é o celeiro de toda desgraça. E a Europa está preparada para isso. O princípio, digamos, da problemática está exatamente no contexto Ásia e Europa. Na fronteira ali, na divisão ali, de um lado Ásia, do outro lado Europa, está tudo por ali. Então, o mundo está em uma crise muito forte. Mas essa crise não é para o final imediato, é o final pontual, a abertura de um processo que vai se complicar mais e mais. Mas quando acontecer o deslanche dessa situação, o que vai ocorrer no mundo é uma crise econômica muito grande. E essa crise econômica é necessária para que quando a besta assumir, quando tem a besta, o falso profeta, o anticristo, quando o anticristo, que são três, o anticristo, a besta e o falso profeta, quer dizer, a trindade demoníaca, quando o anticristo assumir, ele vai aparecer como sendo o homem que vai resolver os problemas de todo mundo. Que problemas? De guerra, de fome, enfim, vai sanear e vai resolver. E vai resolver mesmo. Mas por que ele vai resolver? Por causa do poder da inteligência dele? Só não. O cara que é sagaz. Ele é sagaz, está preparado para isso. Ele vai ser, eu acredito que ele já esteja vivo, já existe esse homem. Aliás, os três já existem, e tantos outros quantos venham assessorá-los. Bem, ele vai resolver, mas vai resolver com um acervo que vai herdar, com uma riqueza que vai herdar. Mas até que isso se estabeleça, vai dar muita confusão no mundo. E essa riqueza que ele vai herdar vem no arrebatamento. Você imagina quando Jesus Cristo arrebatar os salvos da terra, o que vai ficar de riqueza, de patrimônio, de aviões, de fazendas, de terra, de casa, apartamento, de carro, enfim, de equipamento eletrônico sobrando. Doutor, como a igreja deve se comportar nesse contexto? Nós ainda estamos falando, gente, sobre a política brasileira, dando e vou chegar uma já. política mundial, mas nós estamos apertando aqui para podermos entender este negócio. Tem uma bagagem enorme sendo lançada sobre vocês aqui no programa Sem Fronteiras, e nós vamos explorar ao máximo, quanto pudermos, esse nosso momento com o doutor Heitor Antônio da Silva, um analista, um jornalista, um empresário, um homem que entende das coisas e que é doutor em escatologia, sabe muito bem sobre os acontecimentos futuros, pois conhece as profecias bíblicas e os profetas, a bibliografia desses homens, e tem um entendimento muito grande sobre a geopolítica mundial. Vamos continuar. Chegando ao nosso querido Brasil. Então, a situação, ela vem de fora para dentro. Ela não é do micro para o macro, é do macro para o micro. Ela vem de fora, é o mundo todo. Então, esse mundo todo está desequilibrado. Nunca esteve tão ruim. Na Primeira Guerra Mundial não foi nada, na Segunda Guerra Mundial não foi nada, foi bobagem. O que vem por aí é muito pior. Então, o que vai acontecer é que os países não terão comida. Já está demonstrado agora. A Europa já não tem alimento. É uma situação miserável. Estão enfiando o mundo nessa situação. Já não tem alimento. Mas existe um país no mundo que tem uma capacidade de produção de alimento enorme. O Brasil, o território, se for usar o território que o Brasil tem licitamente para a produção de alimentos, ele alimenta 10 mundos. Que rico, que lindo, né? O Brasil tem capacidade mundial. Tem capacidade legalmente, sem fugir da legislação atual, alimentar a população de 10 mundos. Mas cada um se preocupa consigo mesmo. Cada um se preocupa consigo mesmo. Não há um pensamento de suprimento global. Não há. E a gente sabe que o que perde a guerra são dois fatores, suprimento e estratégia. Estratégia. Não tem suprimento, troca chocolate por armas.
Não tem jeito. Os combatentes lá do Iraque trocavam suas armas por chocolates, por ovos cozidos. Uma loucura. Então o mundo está em desespero, o mundo está em colapso. Nós vemos essa briga hoje em dia. Eu vi outro dia na internet o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Lembra da frase do Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Porque nós estamos divididos. Muitas amizades se foram por causa da política Famílias foram divididas. Famílias divididas. Olha, o Senhor Jesus, eu me lembro que ele disse que nos últimos tempos, os inimigos do homem, lembrei isso agora, seriam os seus próprios familiares. Pai vai entregar a mãe, filho vai entregar a pai, vai fazer isso. Nós estamos com pelo menos 6 candidatos principais e outros tantos, inclusive para governadores, quem nós esperávamos que iria ocupar a cabeça de determinada chapa não está mais. E outros não vieram. Nós temos aí um presidente, candidato à reeleição, que, no meu parecer, fez um bom governo. Eu vi pela primeira vez, há poucos dias, uma pesquisa indicando o atual presidente como estando à frente do segundo colocado, que era o primeiro absoluto, o primeiro candidato, que é o presidente, atraindo multidões, e o segundo candidato atraindo um minguado de pessoas e sendo colocado como primeiro lugar. Manipulação. Eu queria que o senhor analisasse também essa questão das pesquisas, dos institutos de pesquisas, que a gente sabe que tem alguma coisa ali dentro dessa área da manipulação. Muito bom você colocar isso aqui. Pois bem, o presidente dos Estados Unidos não foi eleito pelo povo, não foi o que assumiu o governo. Aquilo lá foi manipulação. A eleição do atual presidente dos Estados Unidos foi manipulação. O Trump foi eleito no voto, mas aquilo foi manipulado. Qual o poder que manipulou? Qual o poder? A quem interessa um governo, um presidente de esquerda naquele país? Aquele país é simplesmente o termômetro do mundo, o controlador do mundo, certo? O maior poder bélico, enfim, econômico, a moeda, o dólar, é a mais potente moeda do mundo, ganhando inclusive daquela que, em termos de valor nominal, é maior que a Libra. Assim, a Libra vale mais, mas é menos. O volume de Libra no mundo é um copinho. É verdade. Não é nada. Bom, pois bem, então, por que eles minaram os Estados Unidos? Vai nos Estados Unidos para você ver hoje como é que está a vida, como é que está a inflação, como é que está o custo de vida, o preço da gasolina nos Estados Unidos. Está em um caos. Eu tenho parentes próximos que voltaram de lá. Não dá para viver nos Estados Unidos mais. Aquele paraíso não existe. Eles estão solapando, derrubando o quê? Os Estados Unidos só? Não, derrubando aquele que é a alavanca do mundo. Certo? Aquele que movia o mundo. Aquele poder econômico, financeiro, moral, né? Religioso. De onde veio a expansão do cristianismo no mundo? Veio da reforma? Não, a reforma foi um princípio, ok? Mas antes da reforma, tivemos movimentos de pessoas interessantes. Nós somos batistas, costumo dizer de brincadeira, que nós somos tão antigos que Jesus Cristo optou por chamar João Batista para batizá-lo. Nós somos pré-Cristo. Isso é brincadeira, né? Brincadeira. Isso é brincadeira. Mas foram os Estados Unidos que multiplicaram o cristianismo, espalharam o cristianismo para o mundo inteiro. Né? Tudo isso. Então eles estão solapando lá as bases da economia e da segurança do mundo. A América Latina está 99% nas mãos de esquerda. Por quê? O que eles querem fazer? Qual o único país que não está na mão da esquerda e possui esse continente capaz de alimentar 10 mundos? É o Brasil. O senhor acha que o que aconteceu nos Estados Unidos pode acontecer aqui, essa manipulação? Isso me preocupa. Porque o senhor acabou de falar do Trump sendo eleito pelo voto. Poder pode, mas não vai acontecer. O Brasil acordou? Acordou. Eu nunca vi um despertar na história do mundo tão forte. Nem a Revolução Francesa. Nem. Por quê? A Revolução Francesa aconteceu num clima de pouca informação, não se tinha o que se tem hoje de tecnologia, etc. Houve muita morte, muito desperdício de vida e de valores, etc. Ela ocorreu, ela funcionou, mas ela foi duradoura, ela foi lenta, foi sangrenta, certo? No Brasil,
esse movimento que eu considero superior à Revolução Francesa está acontecendo pacificamente. O que se tem de perda aí é próximo de zero. Pacificamente, é conscientização. É uma questão de estou vendo aqui e ali o que é o quê. Como diferenciar uma coisa de outra. E esse movimento que está acontecendo no Brasil não é exclusivo do Brasil, está sendo exportado. Está sendo exportado sem que haja a intenção de. Ou seja, é uma cópia espontânea que o mundo está fazendo. Quantos países nós precisamos de um outro governo aqui, um governo aqui igual ao do Brasil? Então, só que isso que está acontecendo agora é uma guinada para a direita. Estou falando em termos filosóficos e sociológicos, não estou falando em termos políticos. Essa guinada para a direita, a solução dos problemas do Brasil dessa maneira, não é a solução política para a problemática do mundo, não é não. É pontual, é um meio. É claro que Deus tem sempre através dos meios fins pontuais. Enquanto ele vai fazendo uma coisa, pensando na frente, vai resolvendo um aqui e outro ali. Mas o objetivo maior de Deus não está na solução política, econômica, social do Brasil, para ele se tornar um novo Estados Unidos, mandar no mundo, estabelecer paz. Não, isso tudo tem fim. É um meio para Deus alcançar o fim que ele tem proposto. E o fim que ele tem proposto passa por aquela destruição final, por aquele caos que se espera. Não tem jeito. Então eu vejo todo o progresso do Brasil que vai ocorrer. Não vai haver, digamos, uma tomada do poder no Brasil, porque esse celeiro é necessário para a sobrevivência da Terra. Muito bem, doutor Esse Heitor. celeiro. Nós estamos conversando aqui com o doutor Heitor Antônio da Silva, uma análise política da situação do mundo, da situação do Brasil. Nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de ouvir do doutor Heitor um conselho para a igreja do Senhor, que está envolvida nesse contexto. Não adianta tentarmos fugir. Nós temos uma gama enorme de candidatos de diversos segmentos, inclusive, claro, cristãos, que nós defendemos a ideia de que o crente deve sim estar na política. Mas eu gostaria de ouvir o seu conselho à Igreja do Brasil no tocante à política nacional, a este ano tão importante. O senhor acha que a oração é importante nesse contexto? A comunhão é importante até onde? Eu sei que é uma pergunta que abre um leque para muitas coisas, mas eu quero lhe pedir para que seja o mais sucinto possível nesse conselho para a igreja. Pastor, a oração sempre é importante, mas temos de deixar claro que Deus não vota. Quem vota são os homens, são os filhos de Deus. A Bíblia nos garante que nós somos sal da terra e luz do mundo. Na condição de sal, nós existimos para conservar a terra, para dar sabor à terra, para preservar a terra. Nós temos funções definidas, temos funções políticas com certeza bem ajustadas. Isso não quer dizer que tenhamos que tomar o poder, não, mas que influir no poder. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Nós somos membros, né? Nós somos membros desse corpo de Cristo e temos que viver servindo a Deus em Cristo, etc. A Igreja é a grande reserva moral do mundo. O cristianismo é a grande reserva. Não só o cristianismo, o judaísmo também. Temos que ser sinceros que o eixo judaico-cristão é o que sustenta o mundo. Mas sustenta o mundo de todas as formas, até na economia. A economia do mundo ela segue uma orientação calvinista. Calvino não tinha uma ideia, né, de uma igreja influente, do evangélico bem-sucedido, etc. Isso é projeto de Deus. Não é projeto de Deus fome e miséria para ninguém, não. É projeto de Deus sucesso, riqueza, bem-estar, saúde. Isso é projeto de Deus sempre. E se existe um povo que tem que influenciar este mundo, somos nós os cristãos. O cristão, tem que ser um ser político. A igreja precisa ser política, mas não política partidária, mas atuar em boas escolhas corretamente. Nós estamos vendo hoje a ideologia de gênero, que é alguma coisa que eu não aceito, você não aceita. Nociva a toda a comunidade. Nociva a sempre, toda a sociedade. Né? Aborto, drogas, tudo isso. Tudo isso sendo enaltecido. Isso é para quê? Isso traz algum bem? Não. Só traz desgraça, correto? Somos a favor, somos contra. Somos contra. Como é que eu vou ser contra a ideologia de gênero? Como é que eu vou ser contra o aborto? Como é que eu vou ser contra as drogas? Votando em partidos que têm como bandeira
apoiar e firmar e implantar e legalizar essas coisas? Como é que eu posso? Como é que um crente pode fazer isso? Tem coisas esdrúxulas... Vai contra os princípios, né, adquiridos pela palavra. Totalmente. Nós temos valores, temos princípios. Sim. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer parte desse conluio, porque ele não é para o bem do povo, ele é para o mal. Ele não beneficia a igreja, ele só prejudica. Ele não beneficia a sociedade, ele só aumenta a sua problemática. Então, a postura do crente tem que ser de direita. Em quem vou votar? Escolhe quem preste. Porque você vai encontrar dentro de partidos de direita pessoas que não prestam também. E vai encontrar alguns na esquerda que também prestam. Vai, sinceramente. Porque eu não posso julgar a todos. Agora, como é que eu vou escolher no meio de uma cesta de frutas, todas podres, uma ou outra que presta, já que essas frutas políticas estão patrulhadas pela ideologia do partido? No caso do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, eu conheço alguém que exerce um cargo de legislativo federal que se diz crente, no entanto é de partido de esquerda e vota sempre com o seu partido. Vou confiar nessa crente? De jeito nenhum, ou nesse crente? De jeito nenhum. Então, o crente precisa ter um voto pautado pelos valores de Deus, pelos objetivos da igreja, pelos objetivos da vida, pelos objetivos da moral, né? Dos bons costumes, do que é certo, excluindo o que é errado. Temos que ser quadrados nesse particular. A história da Bíblia, quantos mil anos tem que a Bíblia foi escrita? Ela mudou? Todos os que querem mudar a Bíblia, querem mudar para corrompê-la, para ajustar os interesses dos homens. Mas ela permanece lá, com suas estacas bem firmadas. Quem quiser que se enquadre a ela. O reino de Deus, em todas as suas vertentes, diríamos assim, ou nós nos enquadramos a ele, ou vamos morrer pelas variantes que a ele se opõem. Né? Muito bem, legal. Pessoal, eu cheguei aqui bem cedinho nos estúdios. Bem cedinho, nada. Bem atrasado, né? Quem chegou bem cedinho foi o doutor Heitor. Gente, nós estamos conversando sobre a situação política mundial. Eu estou tendo a honra de receber hoje, no programa Sem Fronteiras, o doutor Heitor Antônio da Silva. E ele, então, nos trouxe muitas informações. Foi um momento muito legal, mas nós estamos uma salada de terminando, ideias, né? Temos que ir embora. Eu gostaria de passar de novo a palavra, de franquear para suas últimas considerações. Estamos terminando o programa Sem Fronteiras, muito agradecidos por sua presença, por ter tirado um pouco de seu tempo, que eu sei é muito escasso, para estar aqui conosco fazendo este programa. Pastor Marivaldo, nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós somos alvo de todo tipo de perseguição. E não somos os únicos. Onde estiver um servo de Deus fazendo a obra, seja ele pastor, seja ele um professor, seja um deputado, senador, um presidente da República, governador, onde esse servo de Deus estiver fazendo aquilo que Deus quer, ele vai sofrer perseguições. Então, isso que está acontecendo no Brasil hoje é esperado, é pertinente, é próprio da situação. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para morrer, ele sabia que ia morrer, né? Mas o que ele fez pela humanidade naquele momento foi algo extraordinário. Mas aquela mesma população que estava lá agradecendo e comendo os pães que ele multiplicou, os peixes que ele multiplicou, boa parte deles estava lá. Crucifica, crucifica, os crucifica. Mesmos que diziam bem-vindo. Bem-vindo. Bendito que vem, né, em nome do Senhor. Estava lá, crucifica, crucifica, crucifica. Então, eu não me decepciono com nada, mas eu vejo que nós estamos nos aproximando do fim. Há um programa aqui na Rede Ágalo chamado O Fim do Mundo, um dos primeiros dentre os primeiros que foram apresentados na Rede Brasil de Televisão. E nós mostramos o fim do mundo geofisicamente falando, nem em termos morais só não. Só para relembrar um pouquinho, esse Sol que nós conhecemos está entrando em expansão. Ele vem até a órbita de Vênus, que é um planeta que a gente vê. Ele vem até ali, certo? Justificando todas aquelas queimaduras, toda aquela miséria. Ele vem até ali e depois encolhe. Quer dizer, não tem jeito, o mundo acaba. Isso é a geofísica, é a ciência. Não adianta querer sustentar a vida na terra eternamente, não. Deus vai sustentá-la, mas do jeito dele, e não do modo como nós pensamos.
O certo e o errado sempre existiu. Ah, mas eu penso de maneira diferente. Procure alinhar o seu pensamento pelo único referencial de moral correto do mundo, Bíblia, a palavra de Deus. Muito bem. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero de novo agradecer a sua presença. Muito nos honra. O programa Sem Fronteiras chega ao seu final neste momento. Nossa gratidão por sua conexão. Divulgue, compartilhe com os seus amigos. Há alguma coisa boa no ar e eles poderão receber orientação, instrução, boas palavras para toda a família. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso, uma noite tremenda, uma semana promissora, um mês muito elegante na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.